Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Vive, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pix, o nosso programa em que a gente traz pessoas interessantes para serem entrevistadas, conversar sobre assuntos relacionados ao mercado do audiovisual, sempre trazendo uma perspectiva ampla, uma perspectiva inclusiva e tentando mostrar para vocês tudo aquilo que está acontecendo de mais interessante no mercado. Queria convidar o nosso parceiro de sempre, Fábio Sesnick, idealizador desse programa. Fábio, sócio e advogado do escritório CQF, FV Advogados. Obrigado pela presença mais uma vez, Fábio. Legal você estar com a gente aqui. A gente vai ter também a Mariana Toledo, nossa repórter. Imagina, Fábio. A Mariana Toledo, nossa repórter aqui da Tela Viva, também aqui participando hoje. E a nossa entrevistada mais do que especial, Carol Vargas. A Carol é fundadora, CEO da Stena. A Stena é uma empresa que começou, né, a sua trajetória como distribuidora de conteúdos para a TV por assinatura, hoje uma administradora de conteúdos, mas muito mais do que isso. Então, para eu não ter que ter o trabalho de explicar o que é Stena, nada melhor do que pedir para você, Carol. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. Conta um pouco sobre o que é a Stena hoje, como é que vocês começaram, como é que vocês chegaram onde vocês estão nesse momento. Oi, pessoal, bom dia Samuel, bom dia Fábio, bom dia Mariana, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz em poder dividir o que a gente tem atuado hoje, como que a gente tem atuado, né, e a forma que nós temos tratado o conteúdo de uma maneira diferente, eu vejo assim, pelo menos. Hoje a Stena é uma das maiores distribuidoras de conteúdo da América Latina, né, a gente tem conteúdos que vão desde a língua espanhola, da língua inglesa, de todos os formatos aí para FAST, para VOD, para linear, né? Nós começamos, vai completar 10 anos já, Samuca, a gente completa 10 anos em fevereiro do ano que vem, como distribuidores de conteúdo, quando veio o SEAC, né? Quando veio a 12485 para o Brasil, quando veio para o Brasil não, né? Quando começou no Brasil a lei do SEAC, e nós começamos a distribuir conteúdo dentro da qualificação, canal qualificado brasileiro. O que isso quer dizer? A gente começou a administrar a forma que eles negociam com as operadoras, a forma com que eles treinavam os saques, a forma como eles colocavam expostos à grade de programação, né? Então, eu sempre trabalhei com esse tipo de projeto, na Sky, trabalhei na Claro, trabalhei na HBO, e quando a 12485 entrou, eu comecei a atuar para os canais qualificados brasileiros com o mesmo formato que eu trabalhava para os canais grandes e para a operadora, né? Em 2015 entrou o Zumu, eu tive um primeiro canal nesse começo do escritório, em 2015 começou o segundo canal, que foi o Zumu, e aí em diante, hoje nós já formamos mais de 30 canais lineares que são distribuídos pela Stena, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente administra alguns fim a fim, em qual formato, né? Nós temos a parte de engenharia, nós temos a parte de programação, de regulamentação, de saque, de back-office, financeiro. Isso quer dizer que a gente consegue administrar com um custo muito baixo vários canais lineares dentro da nossa operação, de uma forma que eles conseguem rentabilizar mais e ter uma equipe menor, reduzida, né? Esse foi um pouco da evolução que a gente viveu até agora. Ou seja, assim, é como se vocês tivessem surgido para trazer a tua experiência como profissional, né, justamente na administração, na gestão de lineups que as operadoras tinham, para as empresas que tinham interesse de lançar conteúdos, de colocar conteúdos na TV por assinatura naquele momento em que a nova estrutura regulatória estava surgindo, né? Que foi logo no... Exato. Porque, assim, dentro dos canais que tinham mais estrutura naquela época, né, hoje tudo mudou muito, né, mas naquela época todos os grandes canais, as grandes programadoras, elas tinham uma estrutura muito grande de marketing, de treinamento, e aquilo fazia com que o canal ficasse muito bem visto dentro das operadoras, né? Então, eu que fui operadora e fui canal, eu via, puxa, sei lá, um grande grupo de canal, ele levava brinde para o saque, ele treinava o saque anti-churn, ele levava peças de marketing, ele também negociava. E os canais, quando entraram pelo SEAC, eles não tinham grandes estruturas, eles estavam mais preocupados também em levar conteúdo, em manter a programação ativa. Mas a parte da administração, da fidelização do B2B ali, eles com a operadora, ninguém sabia muito o que fazer, né? E aí eu quis trazer essa experiência do grande canal, né, que foi a HBO, né, que a gente fazia
tudo, fim a fim, cuidava do marketing, criava brinde, fazia evento, de uma forma mais barata, porque esses canais também não tinham grande estrutura financeira, e otimizada. Então, puxa, eu podia, se eu vou treinar o saque para um canal, eu posso treinar, mas se eu ficar mais 2 horas, eu treino mais 4, 5 canais. Então, era isso que foi assim que a gente começou, né? Administrando a parte somente de afiliados, somente de distribuição. E agora que a gente já tem um ecossistema completo, né? Nós somos mais de 50 pessoas lá dentro da Stena. Cada departamento cuida de uma administração do canal linear, seja ela engenharia, puxa, você tem um canal linear, você entra conosco, mas você já tem toda a parte de distribuição, eu preciso dos engenheiros. Ótimo, nós temos uma equipe de engenharia que faz o playout, que administra, que negocia com os satélites, que conversa com o mercado exterior, que entende uma melhor performance dos produtos que você tem, dos equipamentos, ajuda você a contratar uma outra equipe se você quiser, ou se você quiser passar para nós, back-office, checagem de dados, de entrega de base de assinantes também. Então, hoje nós somos muito mais completos como uma programadora, só que administrando vários canais ao mesmo tempo para otimizar essa administração e ser mais barato para todos. Ô, Carol, não, super, super legal ter você aqui também. Eu faço as minhas palavras do Samuel. Você que acompanhou, né, a evolução do mercado no tempo, e você mesmo falou, o mercado mudou muito, e aí, claro, com isso você adaptou a atuação da empresa, mas conta um pouco assim da tua visão, do como era o mercado de Pay TV, como ele ficou e para onde você acha que vamos, né? Porque acho que isso ajuda a entender um pouco também a mudança de modelo de negócio de vocês em cima desse mercado, né? Qual é a tua visão? Olha, a gente, há 10 anos atrás, eu enxergo que nós vivemos, claro, a melhor onda do Pay TV, né? Mas aí era só o Pay TV, nós não tínhamos muitos outros formatos que concorriam com ele. Então, o Pay TV tinha uma base gigante, um mercado com muito dinheiro, né? Tanto todos os canais quanto as operadoras, elas pagavam muito bem pelo conteúdo. O cliente, afinal, ele entendia, a gente não tinha a guerra dos streamings ou a guerra das telas, e isso era muito bom. A gente viveu um tempo, né? Depois veio a reinvenção, que foi começar a administrar com pouco dinheiro, porque as operadoras começaram a perder. Acho que ela congelou. Congelei? Voltei? Pode retomar. Voltando. Ela começa a entender que, bom, não sei até onde vocês ouviram, mas eu começo falando sobre o passado, onde a gente tinha muita verba, muito valor para discutir na mesa. Passamos a ter que administrar isso de uma melhor forma, onde a gente já não conseguia mais tanto valor por assinante, começamos a negociar agora flat fee, um valor fixo, independente da base. Esse também foi um modelo de negociação que a gente sofreu muito. Então, antes a gente começou a entender que esse sofrimento era muito ruim, de ter um valor fixo, independente da base, mas isso começou a se tornar bom, porque a base começou a ficar pequena, e aí esse valor já fazia sentido. Depois disso, teve a terceira fase que a gente enxerga, que foi a fase do não temos mais dinheiro para nada, foi até o que o Félix comentou, né, no último painel. Olha, a gente não consegue negociar, a gente não consegue pagar mais pelos canais, e tanto pelos canais, é um pouco isso a gente começou a enxergar. E peraí, agora já que as operadoras, que é quem tanto nos ajuda a distribuir o conteúdo, né? Hoje a nossa maior distribuição ainda vem de TV paga. Se eles não conseguem pagar, a gente também precisa ajudá-los a conseguir pagar. Como que a gente consegue? Como que a gente se reinventa, né? Será que é por ECAD? Vamos começar a entender o ECAD? Será que é por VOD? Se a gente transformar o conteúdo que a gente tem em VOD em catálogo e ajudá-los a ter um VOD melhor, né? Então, nós começamos agora a administrar esse sentido financeiro para as operadoras e para os distribuidores, né? E começam a surgir as plataformas FAST. Nossa, agora e agora? O que a gente vai fazer? A gente ainda não está maduro. Aqui nos Estados Unidos está muito maduro. Mas mesmo assim eu comecei a enxergar dessa vez que não está tanto. Tem muitos canais muito importantes que eles começam a não ser tão maduros. Eles não têm tanta publicidade. Então, se aqui não está tão evoluído, a gente vai demorar muito. Mas espera, essa também é uma evolução, né? Então a gente começou a ver o que eu vejo
Agora é essa reinvenção mesmo. Não adianta eu ter um canal com 100 pessoas. Isso não se paga mais. Então, para nós, começa a fazer muito mais sentido a administração fim a fim otimizada para vários canais. Né? Então, puxa, o canal, a gente vai lançar um canal de True Crime agora. Não adianta eu ter uma equipe gigante de produção, uma equipe gigante de conteúdo, porque não vai se pagar. Não, nenhum tempo vai se pagar. Então, se eu puder usar o mesmo playout desse canal para outro canal, esse equipamento ele vai se pagar diluído em todos esses outros parceiros. Então, é isso que eu vejo um pouco o que é o futuro para nós, né? Todo mundo fala muito de Fast, eu acredito muito no Fast, acredito sim, mas a gente ainda tem uma maturidade muito grande aí para viver para o Fast funcionar tão bem. Mas a gente não pode deixar de lado o que a gente vive hoje com as operadoras, né? Então, eu acho, para mim, o nosso futuro, claro, é olhar para o Fast junto com os parceiros, mas é também ajudar eles a viverem o hoje. Né? A gente não pode só apagar, agora eu vou virar Fast e vou tirar o meu canal da TV paga e as operadoras que se virem. Não posso fazer isso. Essa é a minha visão, né? Oi, Carol. Oi, Mari. Prazer ter você aqui. Agora eu vou te fazer a próxima pergunta. Conforme você estava falando, a gente sabe que a TV paga mudou muito nos últimos anos, foi perdendo base, e as programadoras dos canais, como você comentou, têm adotado diferentes estratégias diante dessa nova realidade de TV, né, que é marcada especialmente por essa diversificação nas maneiras de distribuição dos conteúdos. Então, eu queria que você falasse mais o que você destacaria dentre essas novas estratégias, o que vocês têm visto aí, no sentido de como os canais estão se movimentando para se reinventarem, as programadoras também. Tá. Olha, eu falo pelos canais, né, pelas programadoras. Como que a gente tem se reinventado? A gente tem se reinventado com formatos de cross, de entrega de um conteúdo para outro canal. Então, eu tenho um conteúdo Kids, estou dando exemplo, tá? Dentro do Zumuk, ele serve muito bem para TV Cultura, por exemplo. Eu vou negociar com eles um formato que a gente consiga licenciar junto, que eu faça uma temporada, que ele faça outra temporada. Não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que isso é algo que a gente tem caminhado com alguns clientes nossos. Algumas estratégias de distribuição em outras plataformas. Eu, por exemplo, dentro do nosso grupo, nenhum canal tem uma plataforma própria de streaming, né? E a gente não tem nenhuma, só o N Sports, mas ele não concorre com o linear, né? Então a gente não quer concorrer diretamente com as operadoras nesse momento. Essa é a forma que a gente enxerga que a gente tem se ajudado mais a distribuir o conteúdo. A entrega do conteúdo internacional também tem ajudado muito, mas ainda a dublagem, a legendagem é algo que não é tão barato e tão forte para os outros canais apoiarem. Então, a gente tem alguns canais que a gente distribui internacionalmente, por exemplo, que estão entrando nos pacotes de língua portuguesa. Tem dado certo? Tem dado. Tem trazido muito dinheiro? Não tem. Mas também já é mais uma forma de levar o conteúdo. Mas uma grande dificuldade que a gente tem sempre, eu acho que a gente vai ter sempre, eu até falei isso com o Fábio, é a internacionalização do conteúdo, dos contratos, né? Porque todos os contratos de programação que a gente tem hoje são muito delicados para entrega sem geolocalização. Então, esse também tem sido uma trava bem importante no todos os nossos projetos. Carol, você mencionou que vocês tomaram uma decisão estratégica, né, de não ter, e os parceiros com que vocês trabalham de conteúdo também não têm plataformas de streaming para concorrer com as operadoras de TV por assinatura. Mas a gente vê que o mercado, o que está acontecendo no mercado é justamente um declínio da TV por assinatura tradicional, do modelo tradicional, com o crescimento do streaming, né, tanto no modelo não linear quanto no modelo linear. Então, você também tem plataformas de streaming com conteúdos lineares, com canais lineares crescendo, que aí sim vocês acho que atuam por meio dos ISPs, com quem vocês têm um relacionamento e tudo mais. Eu pediria primeiro que você falasse um pouco sobre essa estratégia, que vocês tiveram essa percepção, talvez antes que muitos programadores, de buscar os provedores de internet e esse mercado de banda larga que estava crescendo no Brasil. Então, como que isso hoje está presente na estratégia da Stema? E queria que você falasse também sobre
a destruição de valor que o streaming acabou trazendo para a indústria, que até então tinha um modelo sustentável de TV por assinatura, mas que se transformou e virou de ponta cabeça com o surgimento das plataformas não lineares. Então, assim, de que maneira que essa destruição de valor compromete ou não compromete a viabilização de canais e de conteúdos audiovisuais nessa nova realidade? Tá, vamos começar por provedores, né? A gente já trabalha com provedor de internet há muito tempo, há 10, mais de... A empresa começou, a gente já atuava com provedor, porque eles já tinham, de alguma forma, eles sempre foram muito evoluídos, porque eles são muito rápidos para conquistar qualquer tipo de plataforma, eles não têm uma estrutura tão grande quanto as grandes operadoras, então eles evoluíram com as plataformas próprias muito mais rápido. Claro. Mas no começo vocês tentavam convencê-los a entrar no SEAC, entrar no modelo de SEAC, ou vocês já foram com a proposta de, olha, leva esse conteúdo, mas leva por stream? No começo a gente entrou como SEAC mesmo, a gente começou com isso, mas eu tenho um provedor que no começo da nossa história ele começou com uma plataforma streaming, ele já era visto como doido. Ele falava, não, eu não consigo levar isso para os canais, porque os canais não entendem, eles acham que a gente é doido, que a gente vai clonar o conteúdo deles, que a gente vai roubar. Então, como nós tínhamos canais que precisavam de distribuição e qualquer distribuição era grande distribuição para eles, esse provedor fazia sentido. Eu não tinha grandes travas no contrato para poder falar, olha, não pode streaming. Pelo contrário, os canais qualificados brasileiros falam, nossa, que legal, pode pôr, é mais um para distribuir o canal. Então, ótimo, que legal. Se eles pagarem, tá tudo bem. Pagava pouco, ainda paga muito pouco, mas eles pagam, né? É uma realidade que, assim, hoje a gente tem muito pouco que não paga. Infinitamente melhor você ter essa distribuição desde o começo com eles, do que agora que eles também já estão escolhendo quem entra e quem não entra, né? Para atuação com os provedores, junto com os conteúdos, eles trouxeram as plataformas muito antes dos outros operadores grandes. E aí começamos a jogar junto com eles. Nós tivemos várias plataformas que chegaram para nós e falaram, puxa, vocês não querem juntar todos esses 30 canais, colocar numa plataforma só e virar um grande player? Várias. Não, porque esse não é o nosso negócio, eu não vou concorrer com quem está fazendo esse mercado girar. Eu prefiro ser dona proprietária do nosso conhecimento e fazer isso da melhor forma, entregar o melhor arroz com feijão para eles, do que começar a reinventar a roda junto com eles. Então, eu vejo como a nossa parte sendo significativa no apoio, até mesmo da queda de assinantes da Pay-TV, porque as operadoras, elas estão com as plataformas delas, né? Então, a DirecTV tem o Sky tem a DirecTV Go, a Claro tem o Plus. A gente prefere apoiar todas essas operadoras e todas essas plataformas do que criar uma concorrência para elas, né? Então, tem muita plataforma, muito streaming. Por que eu vou criar um para concorrer com eles também? Por que eu não vou apoiá-los? Então, o nosso papel tem sido de apoiar quem sempre nos apoiou, mesmo que a TV paga está caindo, mas o streaming deles está muito bom. Né? O streaming da Claro, por exemplo, funciona muito bem. A gente tem números muito bons rodando lá dentro. Então, eu prefiro apoiar eles dessa forma, né? Não criar um competidor, porque até a gente evoluir com uma tecnologia forte para poder concorrer com eles já estão anos-luz na nossa frente. Eu prefiro entregar o nosso arroz com feijão muito bem feito, muito, muito bonitinho, com o melhor conteúdo curado, que eles sabem que, puxa, vamos ligar lá na Stena que eu sei que eles vão ter esse conteúdo bom. A gente não entrega conteúdo que não performa, só entrega conteúdo bom. A gente tem uma equipe de curadoria que está lá só para isso. Falando sobre a distribuição de valor, né? Como que a gente vê essa situação das operadoras pagando menos, é a reinvenção, Samuca, assim, a gente tem publicidade entrando de formas distintas, né? Eu não falo só de publicidade com comercial, a gente tem projetos especiais. Nós fizemos um projeto muito lindo no Zumu. O Zumu é o nosso canal infantil, que tem hoje 95% da nossa grade toda de conteúdo nacional. Nós somos um canal que está tratando o maior tema de inclusão, né, para as crianças com alguma deficiência. Projetos especiais que trazem dinheiro para o canal também, que mantém essa programação. Então, puxa, é uma fábrica de alimentação
de produtos de alimentação, de alimentos infantis, que quis apoiar um desenho que falava sobre a inclusão da alimentação ou sobre o tratamento da obesidade infantil. Ele fez um projeto conosco, esse projeto entrou, o projeto rodou, eles pagaram a produção e esse é um jeito de trazer dinheiro também. Então, essa reinvenção tem sido muito importante para nós e tem dado uma aquecida no mercado também, né? Não adianta eu cobrar milhões de reais pelo canal, mas eu também não enxergar esses ajustes que a própria operadora precisa fazer. Né? Não adianta eu enforcá-los e eles são a nossa grande fonte de distribuição. Não adianta eu falar que eu tenho 10 milhões de distribuição e eu não apoiar as operadoras que fazem essa distribuição acontecer. Então, essa reinvenção tem vindo dessa forma. Então, também temos os recolhimentos de ECAD, que é muito importante, que é uma verba muito importante que todos os canais têm. É uma outra verba que não se fala nunca, mas é uma verba que é muito significativa. Nós temos uma célula de ECAD dentro do escritório que também trabalha para que essa verba seja otimizada, para que esse formato seja entregue de uma forma segura para os canais. Então, esse é um pouco do que a gente tem feito de estratégia para poder apoiar o mercado e reinventar e trazer novos projetos para a mesa. Falando sobre reinvenção, cara, eu acho que a bola da vez é o FAST, né? Você falou isso no começo da entrevista, ou seja, estamos falando de nicho, estamos falando agora em tudo virar broadcast na internet, né? E assim, como é que você vê o crescimento desse mercado no Brasil? E assim, para a Stena, onde é que estão os principais desafios de distribuição e administração desses canais FAST? Tá. A gente vê muito bem, nós temos alguns canais em FAST, né, hoje já rodando bem com as plataformas, tanto Samsung quanto Pluto. O nosso maior desafio hoje também é trazer essa publicidade para esses canais, né, a publicidade não está sendo fácil entregar para nenhum deles, mas o nosso maior peso ainda é a CDN, é o custo da CDN. Né? Então não adianta, a gente tem conteúdo que performaria muito bem no FAST, mas no modelo gratuito ele com certeza teria um acesso muito grande, conteúdo esportivo, por exemplo, mas eu não tenho como pagar a CDN ainda, né? Não eu, como são nossos parceiros. Então essa seria uma aposta financeira agora. Então quando eu falo para um cliente meu de esporte, por exemplo, olha, vamos colocar esse conteúdo gratuito no FAST, mas espera aí, e a operadora que está pagando por ele? Ela não vai gostar. Mas e o licenciamento desse conteúdo? O dono desse conteúdo vai falar, pô, peraí, tá de graça no FAST? Não faz sentido se eu entregar só para isso aqui. Então eu quero, ao invés de R$1 milhão para negociar, eu quero 5, já que vocês vão entregar de graça. Então, isso tem sido uma dificuldade muito grande, que é como a CDN e o custo dessas negociações. Porque o produtor ainda está entendendo o que é isso. Né? Como, olha, é gratuito, a gente também não vai ganhar agora, vai que a gente ganhe daqui 5 anos, esse vai que a gente ganhe para eles não tem dado muito certo. Então, a não ser que você tenha um conteúdo proprietário, que você tenha direito em todas as plataformas, para nós, por exemplo, está sendo muito difícil. Então, todos esses canais que estão no FAST conosco, eles já têm conteúdo proprietário, esse conteúdo já está sendo pago e eles estão com uma CDN aí segurando cara. Então, acho que o custo ainda operacional disso ainda é bastante caro para nós. Carol, você mencionou questão de custos e tem uma aura assim por trás dessa questão de FAST, que assim, é muito fácil, você consegue fazer um canal de uma hora para outra, ele entra no ar e tá tudo certo. Tem essa questão que você está chamando a atenção do taxímetro aí da Amazon, né? Não é só da Amazon, enfim, de todas as plataformas de CDN, que é caríssimo, tá? Seria até legal se você pudesse dar uma dimensão assim do que é um custo de operação de um canal FAST, assim, grosseiramente, tá? Mas eu também te pergunto uma outra questão. O mercado publicitário compra tanto canal FAST assim? Existe espaço para vender tanta alternativa hoje nesse mundo? Olha, não há. Falando sobre publicidade primeiro, tá? A gente tem feito várias abordagens com todas as
com todas as agências, porque agora nós também conseguimos vender vários canais de vários assuntos para as agências, a publicidade de não só mais um, mas como todos. E nenhum deles entende o FAST ainda muito bem distribuído, porque a métrica que vem do FAST é muito mais limpa do que a métrica que vem do Pay TV. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, uma plataforma como a Samsung, ela tem os dados reais ali. Né? Ela está vendo, ela consegue entregar, olha, tem tantos assistindo, tantas TVs conectadas de tal hora a tal hora, ela tem uma métrica maravilhosa. Ela consegue entregar essa métrica para nós muito bem. A operadora não. A Claro não entrega para mim, minuto a minuto, o que está acontecendo, quantas TVs conectadas, eles não têm isso. Aí a gente tem que usar a ferramenta Kantar. Então, a publicidade, por mais que a gente leve isso, ela ainda não enxerga como algo que tenha ali mais um lugar para pôr dinheiro. Então, quando a gente aborda, falando, olha, esse canal está no Fast, ele, legal, mas eu quero mesmo na Pay TV, porque ali está a minha qualificação de assinante que eu quero abordar. Então, eles ainda não entendem. E as métricas ainda são meio assombrosas para eles sobre isso. A gente tem pouquíssima publicidade no Brasil dos Fast. Então, eles querem concorrer onde os outros estão. É a minha visão, tá? De novo, isso é o que eu vivo. Então, quando eu chego para uma grande agência, falo, não, olha só, tá aqui, né, nesse canal, mas também tá no Fast, o Fast está assistindo, não sei, eu quero o que o meu concorrente tá. Então, o meu concorrente não tá lá no Fast, ele tá aqui, então eu quero que ele chegue aqui. Eu quero que, se o meu concorrente tá aqui, é porque o meu público tá aqui. Então, ainda tem sido muito complicado. E a regionalização da publicidade é algo que no futuro vai fazer muito mais sentido, muito sentido. Mas a gente ainda vai demorar para ter braço para isso, é o que eu vejo, tá? Muito difícil hoje a gente conseguir vender regionalizado, a não ser que você tenha uma super estrutura, tem uma grande programadora que faz isso, mas você tem que ter uma grande estrutura para isso. Então, para nós, dentro da nossa realidade, essa regionalização ainda vai demorar muito. E o custo dessa operacionalização também é muito caro, né? Então a gente tem aí custo CDN, custo da MAG, custo de plataforma, é alto, é muito alto essa administração. Eu preciso gerar outra grade de programação para pôr lá dentro, né? Então eu tenho que gerar outro playlist, eu tenho que cuidar de outro tipo de conteúdo, eu preciso negociar com esses caras se eles podem ir para o Fast, se eles topam ir até a gente conseguir alguma publicidade. E aí, quando chega essa publicidade, a gente divide os centavos. Essa administração, tanto da parte aqui nossa como empresária, de dizer, puxa, eu preciso de uma equipe de 5 pessoas para rodar isso, ainda é muito caro, ainda não faz muito sentido. Mas a gente tem que estar, né? Tem que estar. Carol, e entrando agora um pouco mais na parte de conteúdo mesmo, a Stena tem um portfólio de mais de 35 canais lineares, né, entre brasileiros e internacionais. Dentre eles, tem canais de nicho, tem infantil, tem conteúdos variados. Queria que você me falasse um pouco o que você vê hoje em termos de conteúdo que tem performado melhor nesse sentido de canais lineares, o que você destacaria entre tendências aí com base na experiência de vocês? Tá, legal. Mari, assim, a gente antes, né, acho que toda a maturidade da empresa, ela passa por você aceitar qualquer coisa que entre no seu portfólio para que você consiga ter fôlego financeiro para poder se estruturar, né, depois você começa a selecionar o que tem feito sentido ou não, e depois você começa a somente ter os clientes que para você performam muito bem. Hoje, a Stena está nesse ponto de equilíbrio positivo, onde a gente consegue dizer, olha, eu não vou pegar esse projeto porque esse projeto não vai performar, ele não tem sucesso. Então, isso tem muito a ver com o que você me perguntou agora. Nós temos hoje um feeling grande de, olha, esse conteúdo performa ou não performa. Por exemplo, entrou conosco um cliente para um projeto com um canal de tecnologia. Esse canal não tinha como entrar com uma linearidade de conteúdo 24/7. Ele não ia entregar aquilo que ele estava propondo. Ele tem uma marca grande, mas só a marca não sustenta o conteúdo. Hoje a gente já sabe disso, né? Não adianta eu ser uma super marca e falar, eu quero um canal linear, lindo. Mas e aí, o que você vai apresentar às 24 horas? Você vai começar a rodar a playlist? Né? Por que a operadora vai gastar um espaço lá deles de satélite para poder rodar playlist? Faz sentido. Se você começar a olhar conteúdos hoje de canais que começam a rodar playlist ou rodar leilão, será que faz sentido a gente lutar por isso? Não. Então,
não, a gente não pega mais esses projetos. Entrando com conteúdo, o que a gente tem visto que performa super bem? Conteúdo infantil tem performado muito bem. Todas as pesquisas que a gente tem feito, pesquisas em escolas, pesquisas em instituições, a TV ainda é um meio muito confiável da mãe deixar o filho, né? Ela tem um pouco de medo de deixar a criança em idade pré-escolar no celular, porque ela não sabe muito como que ela manuseia ali, o que ele acessa, e a TV é um ambiente controlado porque é grande, porque ali ela sabe que não vai rodar algo que vai ferir a criança, ou algo que não tenha o controle, uma curadoria por trás, que não tem um órgão regulamentando, e ela deixa o filho ali assistindo, e ainda tem sido um veículo muito importante. Então, o conteúdo infantil performa muito bem, tem performado muito bem. Conteúdo sensacionalismo, né? Então, crime, jornalismo imediato, isso funciona muito e performa muito bem. Ainda os canais abertos, né? A gente trabalha para Simba, né? Então, Record, Rede TV, SBT, estão uma performance muito, muito, muito boa. O jornalismo também. Então, não só o sensacionalismo, como o jornalismo verdadeiro, ele tem funcionado muito bem. Ainda é um veículo que as pessoas confiam sobre as informações que são dadas ali, né? Muito mais do que a internet. Então, rádio e TV ainda é o veículo que eles confiam, né, muito sobre a informação. Então, também tem uma performance muito boa. Eu destacaria esses como os principais. Carol, assim, o mercado, temos uma greve rolando em Hollywood, né? Então, assim, a cadeia tradicional de faturamento do setor, né, que era lançar no cinema e depois, enfim, ter as janelinhas uma atrás da outra, está toda bagunçada, né? Eles tentaram ir para a linha do produto indo direto para o streaming, aí, enfim, teve as ações dos atores, enfim, uma verdadeira bagunça que é uma bagunça não resolvida, né? E a gente viu no Pay TV Forum o Maurício Alvarenga, né, que é o seu CEO, falando sobre a empresa, né, a Stena, buscando levar conteúdo para todas as telas, enfim, para rentabilizar melhor. Então, assim, a minha pergunta para você é um pouco rentabilidade, né? Quer dizer, como colocar o conteúdo na cadeia e como é que onde é que estão as monetizações melhores, assim, falar um pouco de rentabilidade da cadeia. Tá. A rentabilidade para nós, ela tem vindo realmente da distribuição multiplataforma no formato de ou publicidade ou ECAD. Tá? Então, a gente não tem conseguido rentabilizar ela financeiramente só com a venda do VOD, por exemplo. Não tem funcionado. Quando você fala ECAD, é a música, né? Ou seja, Isso. o que vem da música daquele canal. Isso, exatamente. Os direitos... direitos... Isso é relevante? Isso dá uma quantia relevante dentro da loja? Muito. Do canal? É mesmo? Dá, muito, muito. Se você for olhar hoje no site do ECAD, o que tem retido lá são 41 bilhões de reais, se eu não me engano. Então, muito. Tem muito. Essas formas que a gente tem feito de ou venda de um conteúdo para outro, esse canal tem esse conteúdo e esse outro tem esse, vamos comprar desse aqui para esse escambo, diga-se assim de passagem, né? Então, olha, esse conteúdo aqui eu já terminei, comprei o licenciamento, você quer distribuir no seu, você divide comigo o ECAD, ou você paga para mim esse licenciamento, a gente fala com o produtor, então, são muitas formas que a gente tem feito para trazer esse dinheiro para a mesa. Então, se eu te falar uma só, é muito difícil. Mas os mais significativos seriam realmente o ECAD e a publicidade. Desculpa, mas pode falar. Tá bom. Não, eu ia te perguntar, a gente estava falando ali um pouco de conteúdos que performam bem, tendências de mercado, então, nesse sentido, eu queria ouvir de você como que a Stena tem trabalhado hoje com os dados, né? Se vocês, qual que é a relevância deles nas estratégias que vocês desenvolvem? Tá, legal essa pergunta, Mari. A gente tem uns 3 anos que nós começamos a alimentar um cubo de informações, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, hoje, reporte de assinantes de todos os meus operadores, de todos os meus canais, das operadoras. Esses dados vão para esse cubo. Nós recebemos dados de Ibope de alguns deles, esses dados também vão para lá. Nós fazemos pesquisas, tanto com os provedores de internet, quanto com as operadoras. Esses dados são colhidos e vão para lá. E eu tenho analistas que buscam esses dados para alimentar essas informações. Hoje a gente tem um dashboard bem importante, a gente tem uma coordenação de dados lá dentro da Stena,
que faz essa análise de performance ou de penetração. Então, o que ela diz para nós? Ela tem lá nesse dashboard que canal está em qual pacote, como que ele é distribuído em quais cidades, de acordo com o Ibope. Se essa cidade ela performa bem mais infantil do que a outra, porque ela tem mais canais infantis, a gente tem uma métrica desenvolvida por nós, por conversas que a gente faz com todos os veículos, ou com todos os formatos, com todos os operadores, dados que esses provedores de internet nos mandam também, e aí a gente cruza e consegue oferecer uma qualidade melhor do serviço para o nosso cliente. Então, eu vou falar para um cliente assim, olha, seu canal, eu quero que o meu canal seja distribuído nessa região, mais do que tudo. Então, pega lá algum operador de lá, algum provedor de lá, a gente vai falar, olha, tá vendo aqui? Lá não tem essa penetração desse conteúdo. Você tem certeza? Por que é lá? É por publicidade? Ah, não, é porque eu acho que lá é bom. Não, não é bom. Para você performar essa outra região, né, você não vai ter concorrente, ou tem concorrente de relevância lá que tem uma entrega melhor. E a gente também colhe informações dos próprios provedores regionais, muito. Eu tenho hoje uma fundação sem fins lucrativos que chama Mulheres da Telecom. Nós somos em 7 mil mulheres, no Mulheres da Telecom. É bem significativo. O que o Mulheres da Telecom faz? Nós distribuímos um selo de apoiadores para os provedores que apoiam Mulheres da Telecom. Ele tem que qualificar, doar cursos, uma quantidade X de cursos para as mulheres que estão dentro do provedor dele, e nós temos uma rede de apoio para essas mulheres, para que elas façam denúncias, para que elas conversem conosco, para que elas se capacitem, então, e fomente esse mercado regional das mulheres na telecom. Então, nós temos instaladoras de poste, engenheiras de rede, tudo. Essas mulheres, elas também colhem dados para nós, né? Não só para a Stena, como para Mulheres da Telecom, mas elas voluntariamente entregam para nós informações do que está acontecendo. Então, olha, sabia que aqui na região de, sei lá, Campo Verde, a gente tem uma demanda alta de conteúdo de canal de crime, porque então a gente recebe, não só, a gente recebe muita informação, a gente faz muita live, nós fazemos muitos eventos, né? Então, muitas associações, elas doam um espaço para Mulheres da Telecom, para que a gente tenha voz na Telecom, e muitas delas comentam conosco o que tem performado na região. Essa tem sido uma forma efetiva, barata e de apoio, que a gente também tem colhido dados. Você mencionou esse projeto de mulheres nas telecomunicações. Por que vocês começaram com esse projeto? A partir do que ele surgiu? Tá. Nós temos, Samuca, eu tenho mais 2 sócias do Mulheres da Telecom. Uma delas é a Catiane, que ela é dona de um provedor grande de internet no Mato Grosso. Ela leva fibra ótica para as aldeias indígenas, é um trabalho lindo que ela faz. E a outra, que é a Tamara, ela é engenheira de rede neutra da Claro. Nós 3 sempre passamos por algum processo de entendimento sobre o mercado da telecom muito masculino. Então, o Pay TV é diferente, programadora é diferente, mas provedor de internet sempre foi muito masculino. Nós temos muitas donas de provedor, como é a Catiane, não é o marido dela trabalha com agro. Ela é a dona, ela que sobe no poste, ela que leva a fibra. Então, nós, como a Cátia, a gente tem um monte de mulher que é dona de provedor. E cases de provedores grandes, a gente tem 2 no Cariri que são gigantes, são 2 irmãs. E essas mulheres, a Tamara também, como engenheira, ela fica no Rio Grande do Sul, é engenheira de rede neutra. Na equipe são 30 homens e ela. Então, elas começaram, eu entrei depois no projeto, porque faltava a parte do audiovisual, porque o audiovisual se tornou muito relevante para a telecom também, dentro dos provedores. Elas sentiam muito essa dificuldade, elas sempre foram apoiadas onde passaram, então os provedores, eles não são tão machistas quanto são falados, né? Eles também nos apoiam, e eles também têm muitas mulheres na operação. E a fundação foi para ajudar na educação.
porque elas sentiram muita dificuldade de entrar nos cursos ou de pedir, das mulheres pedirem para o dono do provedor, olha, eu queria um curso para instalador de poste. Aí o provedor fala, não, se você cai de lá, a mulher não aguenta subir em escada. Mas hoje, se você for em qualquer feira de provedor, nós sempre temos um stand nas feiras, a gente sempre ganha um stand nessas feiras. A última, agora em Olinda, nosso stand tinha 600 metros quadrados. Todos os provedores chegavam para nós, assim, sem brincadeira, e falavam, gente, um poste com fibra ótica arrumado por mulher é outro nível de poste, eu quero currículo. Então agora eles começaram a pedir currículo para nós de instaladoras, que foi muito engraçado, porque eles querem os postes ajeitados. A gente brinca que a gente queria fazer isso ali na Berrini, porque tá horrível ali, a gente queria montar um batalhão de mulheres da Telecom para ajeitar aquelas fibras que rodam a Berrini ali, né? Esse é o nosso projeto, um dos nossos projetos. Mas, brincadeiras à parte, é muito importante o nosso projeto para o mercado. A gente recebe muita denúncia ou muito problema que o provedor não está vendo, ele está ali na gestão do dia a dia, ele não sabe que as mulheres que estão subindo no poste, lá no Cariri, por exemplo, elas estão se queimando. Não só mulher, a gente também atende homem, a gente também ajuda os homens, não é só um clube, não. Mas a gente também ajuda bastante. Então, basicamente, é isso. Fábio? Não, maravilha. Não, super legal, Carol, a sua essa coisa das mulheres e tal. Acho que é super importante esse trabalho, né? A gente tem visto, acho que trabalhos que na participação feminina, no recorte racial, e que são fundamentais, né? Assim, é uma subrepresentação que vem histórica. Acho que tem setores que estão lidando de maneira mais lenta para substituir, né? Você acha, Carol, que o SEAC vai ser substituído pelo modelo de OTT streaming? Ai, pergunta difícil, hein, Fábio? Vai que o Alex está me escutando aqui. Acho que sim, acho que faz um pouco de sentido. O SEAC é muito importante para o fomento, né? Claro que tem gente que diz que não, operadoras que dizem que isso não foi legal. Para os canais, foi bom, né? Foi uma forma que eles conseguiram crescer também, que a gente conseguiu trazer mais conteúdo. Eu acho que sim, no futuro, mas eu acho que vai demorar um pouco ainda. Eu queria te provocar nessa mesma linha, Carol, assim, sobre o que você enxerga como o caminho para o amadurecimento e para a evolução do mercado de conteúdos por assinatura no Brasil, né? Eu acho que a gente não pode mais falar só do mercado de Pay TV tradicional, ele já está hoje muito bem integrado com esse mercado de streaming. Você mesmo mencionou, né, que o modelo, por exemplo, que as operadoras tradicionais, como a Claro, já estão seguindo, já representam dados importantes para vocês, números importantes e tudo mais. Para onde que você vê o mercado de conteúdos por assinatura evoluindo no Brasil e qual que vai ser essa nova fase desse mercado a partir, né, das mudanças que a gente está vendo do ponto de vista regulatório, dos desafios que a gente tem hoje um desafio com pirataria, que eu acho que é um problema que afeta vocês também, né, afeta toda a indústria, mas afeta vocês. Para onde que está indo esse amadurecimento do mercado? Tá. A pirataria afeta muito, muito, né? Eu acho que como que eu diria que isso traz uma rentabilidade para nós, né? Seria basicamente a gente entender que o formato, quem cria somos nós aqui, que está nessa mesa talvez, né? Então, puxa, o Fábio numa negociação entre o canal e a operadora, as grandes programadoras. Eu acho que o que falta muito para nós, para o mercado, é a visão das programadoras e das operadoras de como que a gente consegue diminuir esse custo de operacionalização do conteúdo, de distribuição, né? Então, não dá mais para a gente distribuir ou licenciar um conteúdo super inchado de 20 milhões de reais, por exemplo. Eu recebi recentemente um desenho com 5 episódios por 20 milhões de reais. Não dá mais para a gente viver isso. A gente precisa ser um pouco mais pé no chão, né? Então, o que eu vou entregar hoje? Vocês estão ouvindo um ruído forte ou sou só eu aqui? Não?
Pode ser aqui. Eu não consigo mais entregar aquele conteúdo naquele custo tão alto e eu também não consigo receber tanto mais por ele, né? Então, o futuro para nós tem sido realmente a administração mais barata, a baixo custo de todos esses canais. Então, um equipamento serve para 10 canais. Uma equipe de programação registra 20 canais. Né? Então, essa administração e essa otimização de equipe tem sido, para mim, um pouco mais do futuro, independente do modelo que a gente entregue, seja ele FAST, streaming, SEAC. Eu acho que eu trabalharia mais forte na administração mais barata dos recursos. Carol, e ainda olhando agora nesse exercício de olhar para o futuro, eu queria que você falasse quais desafios você enxerga em termos de equidade no setor e inclusão. Você estava falando do projeto de vocês de Mulheres na Telecom. A gente sabe que a Stena tem um canal infantil que também é muito preocupado com esses temas de inclusão. Então, queria que você me falasse os desafios que o setor ainda encontra para ter esse ambiente mais igualitário. Mari, eu acho que muito se fala sobre inclusão e pouco se faz ainda, né? Vou te dar o exemplo do Zumu. Nós sentimos a necessidade do canal infantil chegar para crianças que não tinham esse acesso. Com isso, na pandemia, nós fizemos uma doação de horários para a TV Bahia, para que ela entregasse gratuitamente o conteúdo qualificado para crianças que não tinham acesso nem à internet, nem à TV, nas regiões todas da Bahia, né? Então, regiões pobres que recebem TV comunitária, elas começam a ter acesso, as crianças começam a ter acesso a um conteúdo de qualidade doado pelo canal. Isso é uma forma de inclusão que o canal arca e que a gente enxerga como positivo para a sociedade. Nós somos um canhão de comunicação, certo? Eu consigo distribuir hoje para qualquer região do país um conteúdo de qualidade educativo. Muita gente fala, não, olha só, eu sou a programadora X, eu estou contratando negros, gays, trans, legal, claro, tem que ter, eu sou a pessoa que mais apoia todos esses temas, só que falando sobre o nosso negócio, a gente também precisa levar isso para o cliente final, né? Essa inclusão de verdade. Então, você é uma mãe que tem um filho autista, esse filho, ele tem um teatro só para autista? Se tiver, está em São Paulo, está no Rio, ele não está fora daqui, né? Essa criança que tem uma síndrome diversa, ela se vê na televisão, né? A gente fez agosto o mês do tratamento à obesidade infantil. A gente não tem desenhos com crianças que estão acima do peso. Hoje a gente tem, no Zumu tem. Então, ele trata a alimentação de uma forma diferente, com respeito, né? Não falando somente a mãe tem que comer legumes. Não, a gente tem que respeitar todas as famílias, todos os ambientes, todas as formas de inclusão. A gente tem crianças com falta de algum membro, nós temos desenhos com isso. A dificuldade que nós temos de encontrar conteúdo inclusivo é gigante. Nós tivemos no Rio Content, nós assistimos 77 projetos, dos 77, um era projeto com alguma criança com alguma síndrome. Então, essa é a dificuldade que a gente tem da inclusão para a minha cadeia, que eu ainda trago aqui na mesa, que eu acho que é um tema muito importante, que temos conteúdos diversos, estamos trabalhando a inclusão, mas e o conteúdo inclusivo? Né? A gente tem feito várias pesquisas nesse mercado e eu tenho visto vários adultos com autismo severo. E esses adultos, eles estão com uma vida. Tem adultos com autismo severo que são pais de família. Tem adultas com autismo severo que estão grávidas ou que têm crianças ou que elas tratam essas crianças. Onde elas acessam esse conteúdo para essas crianças e para elas, que não irrite os ouvidos, que não irrite o dia a dia? Isso é muito presente no nosso dia a dia, ninguém está tratando isso com visibilidade, né? Então, é isso que eu quero trazer para os nossos canais. Então, todo canal que a gente trabalha, nós também conversamos com o dono do canal sobre, puxa, vamos tratar um som equilibrado? Sabia que se a gente colocar aqui um equipamento que mantém o som, ele não tem essa discrepância, a gente não afeta o ouvido de quem tem algum problema com isso, como um autista? Né? Então, eu acho que nosso mercado ainda precisa ser muito balançado e muito tocado para que a inclusão realmente
entre no dia a dia do canal, né? Que ela tem essa faixa especial. Muito legal, Carol. Fechou super bem. Assim, tem um compartilhamento assim, tanto de valores quanto de visão de mercado. Muito legal ter você aqui e obrigado pelo convite. Assim, sou um fã aí do trabalho de vocês há um tempão. Eu que sou de vocês. Muito legal, muito super obrigado mesmo. É uma honra estar aqui com vocês. A gente tinha uma listinha aqui de perguntas, Carol, ficaram faltando mais ou menos umas 15 perguntas. Quase uma hora. Não foi você que falou demais, é que tem muito assunto para explorar mesmo, assim, a dimensão da atuação de vocês hoje pega tantas áreas diferentes que acho que um programa só é absolutamente insuficiente aqui para a gente complementar tudo que precisaria ser trazido aqui para esse debate, mas foi ótimo mesmo assim, te agradeço imensamente a disposição de participar desse nosso bate-papo. Ele vai ao ar em breve, mas para quem não sabe, ele está gravando aqui no meio do feriado, então Carol aqui se dispôs a participar dessa conversa com a gente. Te agradeço mais uma vez, Carol. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por esse bate-papo aqui. E se vocês tiverem dúvidas, qualquer um que estiver assistindo, puder escrever para nós aqui, faço questão de responder com muito carinho. Tá ótimo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Mariana. Obrigada, Fábio. Obrigada, Mariana. Obrigada, Samuca. Obrigada, pessoal. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Café com Pixel, um bate-papo super legal com a Carol Vargas, da Stena. A gente fica por aqui. Em breve a gente volta com mais um programa, com mais um convidado para trazer para vocês temas relevantes e importantes aqui do mercado audiovisual. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Até mais.